A paz do Senhor, queridos irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 8, para nós lermos alguns versículos e, partindo daqui, trazermos uma palavra para o nosso enlevo espiritual, a nossa edificação. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 8, verso 25. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Moisés respondeu: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse: Eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe e orem também por mim. Os crentes são chamados para serem adoradores de Deus. Adorar a Deus é a missão principal, é o chamado principal de todo crente. Porém, adorar a Deus é algo que precisa ser feito seguindo o padrão que o próprio Deus estabeleceu, que exige exclusividade, rendição, entrega e tantas outras características que Deus requer da adoração que nós devemos trazer a Ele. Porém, os crentes também têm um inimigo que tenta impedir a adoração verdadeira. Nem sempre o inimigo vai impedir a adoração, mas ele quer controlar ou modificar, impor condições para que a adoração não seja aquilo que Deus quer. Nem toda oposição à fé é uma perseguição aberta. Às vezes o inimigo não diz não adorem, mas sugere adorem do meu jeito. No texto que nós lemos aqui, o povo de Deus está ainda como escravo no Egito, mas Deus já iniciou o processo de libertação. Moisés, juntamente com Arão, estão sendo instrumentos de Deus para trazer juízo sobre o Egito e seus deuses, as famosas 10 pragas do Egito, que Deus está aplicando sobre aquele povo, especialmente sobre Faraó, para punir o Egito e também para libertar o povo para que fosse adorá-lo. Faraó não nega o Deus de Israel. A princípio ele nega tudo, mas depois ele começa a fazer concessões, mas ele traz condições para a adoração a Deus. E nós vamos ver que essas condições continuam aparecendo hoje, com roupas novas, mas com o mesmo espírito. O inimigo muitas vezes tenta controlar, limitar ou esvaziar a adoração verdadeira feita a Deus. A primeira coisa que vemos no texto aqui em Êxodo capítulo 8, verso 25, que lemos, o faraó diz assim: Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. E depois ele diz: Vão, mas não vão muito longe. O que ele quer é que o povo de Deus adore a Deus, mas sem trazer aquela separação do Egito, sem abandonar o Egito. Quer que Israel permaneça no Egito e faça ali sua adoração ao Deus de Israel. Ele aceita a adoração, mas sem a libertação, sem o afastamento. Ele aceita que o povo até vá no deserto, mas com uma breve distância, sem uma separação
definitiva, porque ele quer garantir que o povo continue ali, permaneça ali. E aí nós vemos aqui um princípio. O inimigo muitas vezes aceita a fé desde que ela não nos leve longe demais, ou desde que não haja uma separação completa do mundo. Porém, queridos, uma fé que não confronta o pecado não é uma fé verdadeira. Uma espiritualidade que não exige mudança de vida é aplaudida pelo mundo, mas não é aceita por Deus. O mundo aceita um cristianismo sem cruz, sem arrependimento, sem separação. Vá para a sua igreja, mas não fale de pecado, não fale de ser diferente, não fale de exclusividade. Porém, adorar a Deus exige que nós nos afastemos do mundo e do seu modo de viver e que não continuemos confortáveis na escravidão que o mundo oferece. Aqui há um princípio que ainda hoje querem aplicar à nossa fé. Pessoas que vão à igreja, mas que não mudam de vida. Cristãos que servem a Deus, mas continuam durante a semana no mesmo padrão do mundo, uma fé limitada ao domingo e não à vida inteira. Porém, não existe meio êxodo, não existe meia separação, não existe meio afastamento do mundo. Ou saímos completamente, ou continuamos sob o seu domínio. A primeira coisa que vemos no texto que o inimigo quer fazer é controlar a adoração para que não haja separação. Depois, no capítulo 10, o verso 11, as pragas continuam vindo e Faraó vai endurecendo o coração, mas agora fazendo concessões maiores. E o texto diz assim, Êxodo 10 em diante, Faraó disse que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Faraó permite um culto, mas um culto fragmentado. Os homens podem ir, mas não as famílias todas. Aqui ele permite que os adultos vão para a adoração, mas não aceita que a família inteira vá adorar a Deus. Ainda hoje nós vemos assim que há pessoas que têm a sua fé, mas que não transmitem a sua fé para a sua família. Ou pessoas até que se importam com a sua fé, mas não se importam com a fé dos seus filhos. Pais espirituais que não fazem discipulado em casa. Pessoas que podem até ter uma fé forte, mas uma família frágil na fé. Uma fé que às vezes está presente no coração dos pais, mas que não alcança filhos e gerações futuras. Porém, Deus não quer que vivamos uma fé isolados. Aqui no texto, Moisés vai dizer, não, nós vamos todos, nós vamos por inteiro, nós vamos levar a família toda. Deus quer que a sua libertação, que a sua graça, que a sua salvação alcance não somente os adultos, não somente os pais, mas toda a família. Nós precisamos levar nossos filhos a adorar a Deus, a confiar em Deus, a ter uma fé verdadeira em Deus. Não aceite a fé que é somente dos adultos, mas não das crianças, que é somente de alguns, mas não da família toda. E ainda no verso 24 do capítulo 10, diz assim, Faraó chamou Moisés e lhe disse, vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês.
Moisés respondeu: então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal, nenhuma unha de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar o Senhor. Faraó, ele permitiu o culto, mas ele retém os meios de oferecer este sacrifício. E assim nós vemos um princípio espiritual aqui. O mundo aceita a fé, mas uma fé sem custo. Uma adoração que você pode fazer, mas que não traga renúncia, que não toque nos seus recursos, que não estabeleça prioridades ou que não consuma o seu tempo. Aqui nós vemos uma fé que seria vivida sem nenhum sacrifício, sem nenhum custo. Porém, queridos, não existe adoração verdadeira sem uma entrega, sem uma renúncia. O Senhor requer de nós uma adoração que envolva tudo, todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças, todo o nosso entendimento e, portanto, também os nossos recursos. O mundo estranha porque os crentes, eles adoram a Deus com seu dinheiro, com seu tempo, com seus recursos, dão a Deus prioridade. Mas a resposta de Moisés é a resposta que nós precisamos ter, não somente na ponta da língua, mas no coração. Não ficará uma unha no Egito, nenhuma concessão, nenhuma negociação, nenhum retorno. Deus quer de nós uma libertação total, uma vida de entrega total, uma vida de adoração verdadeira. O mundo, como o Faraó, aceita até que haja adoração, mas sem uma separação verdadeira do mundo, sem uma entrega total da família, sem uma rendição total de tudo o que temos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela requer exatamente que a nossa adoração a Deus, o nosso amor a Deus seja expresso em tudo o que nós temos. Cristo foi até a cruz e morreu por nós, para que nós pudéssemos oferecer a Deus tudo o que nós temos. Cristo nos deu liberdade plena para adorar a Deus e ele ensinou a mulher samaritana em João capítulo 4. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos olhar nesta manhã se a nossa adoração a Deus envolve toda a nossa vida, ou se ainda há áreas que nós estamos negociando com o Egito ou com o mundo. A nossa adoração é completa ou ela está condicionada? Envolve toda a nossa casa ou é apenas algo que eu tenho, mas não a minha família, que vai só no domingo, mas não tudo? Cristo nos chama para uma vida inteira entregue a Deus, uma adoração sem concessões, uma vida sem envolvimento com o mundo, mas de um afastamento total e de uma rendição integral ao nosso Deus. A adoração que Deus requer de nós, queridos, é algo que não pode ser feita segundo o padrão do mundo, mas precisamos adorar a Deus segundo o padrão que Ele mesmo nos deu. Quando perguntaram ao Senhor qual era o maior dos mandamentos, Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento.
Deus não aceita que o adoremos com o coração no mundo, nem que o adoremos sem uma entrega total, nem que o adoremos sem que os nossos recursos, o nosso tempo, tudo que recebemos dele esteja envolvida na nossa adoração. Que possamos hoje, então, rever como estamos adorando. O que de nós está envolvido na adoração a Deus? Quanto de nós está envolvido nesta adoração ao Senhor? E que possamos enxergar, então, se de fato tudo que temos, tudo que somos, tudo que tem valor para nós está entregue a Deus, tem nele a nossa prioridade e a nossa verdadeira rendição, para que possamos assim oferecer a Deus uma adoração perfeita, segundo Ele quer, segundo o seu padrão, e não segundo o padrão do mundo. Porque se Deus exige uma adoração verdadeira, o trabalho do adversário não seria apenas eliminar a adoração ou impedir toda a adoração. Basta a ele que distorça a forma como adoramos. Se adorarmos a Deus com menos do que o que ele exige, para o inimigo já é suficiente. Mas para Deus, ele quer uma adoração plena, verdadeira, de todo o coração, que envolva toda a família, que envolva todos os nossos recursos, e que nesta manhã Deus abençoe a sua vida, que você possa adorá-lo em espírito e em verdade, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.